primeiramente, boa tarde a todos, cumprimentando aqui nosso presidente, estendo a toda a mesa e em especial ao meu, a quem me convidou, o Sidney, gratidão pela oportunidade. Estou secretária há praticamente 60 dias, foi o dia 6 de março que assumi oficialmente, e até quero dizer aos senhores que considero um pouco tardia a minha vinda aqui, que eu acho que eu poderia ter trazido respostas mais oportunas para que nós pudéssemos ter encurtado algumas questões relacionadas à saúde. Considero a minha pasta uma pasta extremamente relevante. O vereador acaba de trazer um problema extremamente frágil na secretaria. Vocês vão ver que é o que norteia toda a minha apresentação. Tenho recebido os senhores na secretaria e tenho esse grande desafio, que é honrar a cidade de Londrina, honrar o convite do prefeito Thiago Amaral e a todos vocês que têm feito dessa cidade uma cidade melhor para que as pessoas escolham estar aqui e morar aqui com qualidade de vida, trabalhando prevenção e entregando saúde. Tomo a liberdade de fazer uma breve apresentação que permeia desde o meu período de transição. Eu recebi esse convite no final de dezembro e vocês sabem das tratativas que permearam a minha vinda para a secretaria. Sou funcionária pública há 26 anos, trabalhando numa mesma empresa e aceitei o desafio. Confesso aos senhores que fui surpreendida por vários indicadores e tenho me desafiado junto com o meu time todos os dias para que eu possa dar respostas mais eficientes aos senhores. Quero agradecer ao meu time que me acompanha de assessores, que eu fiz questão deles estarem aqui para que eles reconheçam a casa, a importância do alinhamento com os senhores na construção desse projeto que é qualificar a saúde de Londrina. Vamos lá, por favor? Pode passar para mim, por favor? Não é aqui? Ah, tá. Pode voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. Então, eu quero dizer a vocês que, no início, após o período transicional, nós construímos algumas diretrizes fundamentais. Eu assumo uma secretaria com um orçamento de 1 bi, com 3.000 colaboradores, que é praticamente o tamanho de pequenos municípios do estado do Paraná. Faço essa composição alinhada a todas as diretrizes do prefeito, para que eu possa ter condições de enfrentar esses desafios e realmente não só manter as diretrizes, mas trazer um planejamento e um programa de gestão que tire Londrina de algumas questões que eu considero, não gosto muito de usar essa palavra, mas amadora. Nós estamos desde a década de 80 trabalhando com papéis fundamentais que têm entregado com muita dificuldade, mas que precisam ser realinhadas através de um plano de negócio, de um processo de trabalho estruturado, considerando aí a saúde de Londrina e esse tema tão emergente na nossa cidade. Pode passar, por favor. Fiz um diagnóstico situacional e tomo a liberdade de compartilhar com os senhores. Em 1990, Londrina tinha 93 mil habitantes. Hoje, Londrina tem uma população estimada de 555 mil habitantes. Nós temos 42 UBSs na área urbana. Nós temos 57 equipes de atenção básica, ou seja, tem unidades básicas de saúde que possuem mais de uma equipe. Temos uma população coberta de 199.500 e uma população descoberta de 334.872 pessoas. Então, aqui eu já começo a dizer aos senhores que há uma necessidade de uma reestruturação. Quem estuda um pouco de saúde pública sabe que isso se chama análise de território. Então, nós temos uns desafios aí a perseguir através de novos investimentos e busca de expansão. Aqui tem a Tati do Carmo, levanta, por favor, que é a diretora de atenção primária, que eu quero que os senhores conheçam, para que possa também acessá-la em caso de alguma necessidade em relação às UBSs. A nossa organização ela é trabalhada através da regional, então é norte, centro, leste, oeste e sul, e temos toda uma distribuição. E quero dizer que Londrina ainda configura no Brasil
como uma cidade modelo, que foi pioneira na década de 80 para que nós ajudássemos na construção de um sistema único que acompanha toda a parte regimental, muito bem colocada pelo vereador Santão no início da sua fala. Pode passar, por favor? Dando continuidade, não só na zona urbana, nós temos aí a zona rural, com um índice populacional importante de 21.593 pessoas, e estando aí descoberta ainda em torno de 7.000 pessoas, né? Uma população de 14.500 pessoas cobertas, e temos aí 9 unidades, né? 9 equipes espalhadas pelas unidades, que somam 12 unidades. Muitos dos senhores representam essas unidades, estamos focados também a levar mais saúde na zona rural, porque tem aí um avolumado significativo de pessoas que se somam, inclusive, a chácaras e propriedades que nos finais de semana tem uma população ainda incrementada. Pode passar, por favor? Aqui eu trago a outra grade de serviços, são em torno de 18 serviços, como os PAs, os CAPs, o PA Leonor, a UPA Centro-Oeste, o CAPS Infantil, UPA Sabará, CO, Centrolab, PAI, SAMU, Central de Leitos e Interserviços, que atende não só Londrina, mas a nossa região periférica aqui, que é comandada pelo enfermeiro Dr. Clayton, que eu gostaria que levantasse para que os senhores conhecessem, o diretor de urgência e emergência da cidade de Londrina. Maternidade, SAD, farmácia, centro de referência, policlínica municipal, CAPS-AD e o PA do União da Vitória. Tudo isso é um grande complexo, e nessas unidades a maior é onde nós funcionamos 24 horas. Então, tudo aquilo que não funcionou e que não deu certo, explode aqui. Quando eu tenho 649 atendimentos no PAI, como o dia de ontem, é porque, de fato, a minha atenção primária não tem funcionado, nem ela e nem as unidades com horário estendido a contento da população. Nem se eu quisesse hoje, eu colocava um pediatra e um ginecologista em cada unidade. Nem que eu pagasse muito bem a um vazio assistencial muito importante que se apresenta nacionalmente. Não sei se os senhores sabem, mas de todas as mais de 400 escolas de medicina que se apresentam hoje, somente 15% dos formandos acessam uma especialidade. Então, isso é uma tendência muito ruim, porque nós ficamos com médicos pouco preparados e menos especialistas. E temos as UPAs, que são PAs, quero deixar bem claro para os senhores, são PAs, não são UPAs, são de valor pequeno para o porte de Londrina, que será a UPA Norte, Leste e Sul, assim denominada popularmente, mas se apresenta com 2 consultórios médicos para essas regiões. Elas são extremamente desejadas, né? Nós estamos aí trabalhando forte para que haja um rápido encaminhamento. Recebemos as obras, de certa forma, com pendências administrativas, jurídicas e aditivos funcionais importantes, e não faltou dedicação do time para que nós pudéssemos retomar toda essa questão. A única questão que tem pendente é a do Zona Sul, que é um critério posto pela empreiteira, que não consta em contrato, não há juridicamente respaldo para que nós pudéssemos guardar os itens, né? A responsabilidade do material é do empreiteiro e não de quem contrata. Tá? Então, temos esse nó, mas a obra não está parada. A obra da Zona Leste está bem acelerada, acredito que seja a primeira que nós vamos colocar em uso, e, por conseguinte, a UPA da Zona Norte. Pode passar, por favor. Trago um pouco aqui dos senhores, um pouco das fragilidades que eu identifiquei dentro do meu diagnóstico situacional. A primeira coisa que vocês acompanharam intensamente é o déficit significativo do quadro de servidores e, consequentemente, de ofertas de serviço. Quero aproveitar um modelo aí, o exemplo do vereador que fala do eco. Igual essa senhora, eu tenho 2.175 pessoas aguardando um ecocardiograma. Assim que entrei, fiz questão de ampliar. Então, eu tenho dito que, além de secretária, eu faço parte do comercial. Tenho tentado atrair prestadores para que eu possa melhorar a credibilidade da estrutura pública de Londrina, com pagamentos devidamente aprazados e cumpridos. Muitas empresas deixaram de nos prestar serviço com oferta zero. Conseguimos ampliar
para 400 exames a partir desse mês. Espero em breve, assim como essa pessoa, né, que está certa, a fala dele é muito verídica e real, traz um exemplo para que a gente possa focar no nosso processo, para que a gente possa, inclusive, tirar essas pessoas. Essa semana, uma médica atendeu uma senhora que aguardava um eletrocardio há 4 anos. E ela foi na consulta da UBS e levou o eletro que ela conseguiu fazer agora. Nós estamos aqui num time muito diferenciado e os senhores sabem que a cada dia um eletro muda. Ou seja, ela levou um papel em branco, que para ela teve um significado. E assim a gente tem trabalhado com um olhar humano e cuidadoso com a vida das pessoas. Eu não posso começar olhando para o telhado, porque senão eu desisto. Eu tenho que olhar para a fundamentação da base de um planejamento para que eu possa recompor os meus times na sua autoestima, na sua condição de trabalho, no seu desenho de processo, para que eu possa ter entrega para a população de Londrina. A questão dos recursos humanos que vocês acompanharam, que com grande alegria nós tivemos a possibilidade de contratar essas 430 pessoas e mais as 28 pessoas do primeiro projeto, que foi a Rede Carinho, que se somam aí 467 pessoas, se não estou enganada com a soma. Isso veio como um presente muito grande para a secretaria, que não contratava, desde a época do prefeito Quiref, uma monta tão significativa para a saúde. Recebi a secretaria com concursos temporários, contratados em período de não vigência dos seus contratos, com uma ordem judicial do Ministério Público para que eu exonerasse todas as pessoas em 10 dias. Eu tive que escolher entre proteger a vida das pessoas ou fechar 50% do horário das UBSs, das 54, no turno da tarde, fechar metade da UPA Sabará e dar baixa em 2 ambulâncias do SAMU. Então, os senhores sabem o que isso significa. Isso tudo, né, a gente que assume um cargo dessa monta, sabe dos riscos e das escolhas que um gestor tem que fazer. E assim fizemos as escolhas, tratativas junto ao Ministério Público, ao time da gestão pública, ao prefeito e todo o nosso time do financeiro, porque também recebi uma secretaria com um déficit mínimo estimado de 20 milhões de reais, mais 17 milhões de pagamentos de terceiros, que se somam como 52% da equipe médica que trabalha na saúde de Londrina. Como pagar essas pessoas? Foram noites e dias de estudo para que nós pudéssemos entender o orçamento, trazer aprendizado, organização e remanejamento para que nós pudéssemos arcar com essas despesas e justificar a possibilidade de contratarmos essas pessoas para substituir os temporários como efetivos com orçamento e financeiro da própria secretaria. Não tirei 436 da minha cabeça. Foi um estudo dinâmico, porque muitas vagas, quando você não contrata de um ano para o outro, essas vagas se perdem e elas ficam sem lastro orçamentário e financeiro. Então, a Secretaria de Saúde perdeu muitas vagas. Muitos cargos que reclamam que não foram chamados para os senhores, não tem vaga ativa. Vou citar o exemplo. Enfermeira de PSF, 40 horas. Não há vaga disponível na Secretaria de Saúde, pasmem os senhores. Quero já deixar o meu apelo para que juntos nós possamos pensar num plano que realmente amplie essas vagas. Porque o quantitativo de vaga da Secretaria foi estimado na década de 80 para 300 e poucos mil habitantes. E não para uma cidade que beira quase 600 mil habitantes. Então, este estudo se faz necessário. A necessidade da ampliação do atendimento à criança, não vou me delongar no tema, vocês sabem da fragilidade do atendimento. Nós temos um PAI nessa condição que oscila entre 640 e 750 atendimentos. É muito volume e com uma capacidade estrangulada. A epidemia da dengue que se apresentava logo no começo e que não podia esperar. Por mais que a Rita assumiu interinamente, nós construímos e revisitamos todos esses processos. Muitas coisas foram construídas e dengue se trabalha com continuidade. Mais para frente vou apresentar os dados para os senhores. As filas de exames, consultas, cirurgias, não é 111 mil. Quero corrigi-los e atualizá-los. É 111
1.085.000 pessoas aguardando uma resposta. É como se eu pegasse Cambé e Rolândia, colocasse em fila indiana, e essas pessoas aguardam uma consulta com clínico, com especialista, um exame, uma endoscopia, uma coluna, uma biópsia, uma retirada de pinta, ou até mesmo uma cirurgia cardíaca, um serviço de intervenção mais complexos. Equipamentos obsoletos e insuficientes. Pasmem os senhores, de quase 1.000 computadores aí, na sua maioria, eu não tenho nem office para que os funcionários possam trabalhar. A epidemiologia da cidade de Londrina, baixa versão gratuita ou compra do seu próprio bolso. Processos manuais e ausência de processos tecnológicos. Como chegar nessas 185.000 pessoas que estão na fila? A mais velha, ela entrou na fila de Londrina em 2012. E a escassez de recursos financeiros, que eu já coloquei aos senhores, que ela beira em torno de 37 milhões, entendendo que a saúde já tem um recurso finito. Então, 1 bi do orçamento da pasta da saúde, ele se apequena mediante a demanda represada e tudo aquilo que foi acumulado em torno de todos esses anos. Não quero achar culpados e nem olhar para o retrovisor. Quero convidá-los a, junto comigo, buscarmos estratégias que minimizem e deem respostas, talvez não amanhã, mas um pouco mais rápidas, planejadas, organizadas e que realmente vão ao encontro da população de Londrina. Pode passar, por favor. Aqui é um pouquinho de felicidade no encontro dessa minha nova função. Tem muito talento desperdiçado, reavivado. Tem um trabalho em equipe que tem estado motivado a trazer respostas rápidas para mim e para os senhores, quando os senhores me procuram de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo e feriado. Eles sabem que esse é o motim, essa é a obrigação, e quem quiser estar no meu time deve estar à disposição. Tem muito diálogo e competência desenvolvida para que a gente possa estar juntos, trazendo uma nova habilidade e uma nova capacidade de trabalho através da força e do engajamento das pessoas. Tem muita dedicação do time que está apanhando em pé, porque as críticas vêm e são pertinentes. Não discordamos das críticas, fazemos parte dela. E também tem muita transparência, por isso que eu trago com liberdade os números para que os senhores acompanhem o diagnóstico da secretaria. Pode passar, por favor. Para isso, nós construímos umas diretrizes para que a saúde de Londrina seja a saúde 2.5 do ano de 25, através de um planejamento e de uma organização do processo de trabalho. Essa grande empresa, que é chamada secretaria, com orçamento de 1 bi, não tem planejamento estratégico organizado. Não tem ferramenta de gestão operacional. E eu estou dizendo, essas pessoas já estavam quando eu cheguei, estão todos aqui, e assim tem me ajudado a construir. Agora, no dia 9, temos a primeira oficina de planejamento estratégico estendida para que a gente possa organizar e tratar os temas através de uma classificação de prioridades e oportunidades. Estamos tentando organizar esse novo processo de trabalho. A reposição do quadro de servidores que se apresentou. A implantação da rede Carinho, que era emergente e que a gente espera contribuir e desenvolver mais ações. A qualificação das equipes que vão chegar, que nós vamos criar um matriciamento para que a gente possa, através das diversas linhas de cuidado, preparar essas pessoas com um pouco mais de instrumentos e ferramentas para encararmos essa grande demanda. Algumas coisas boas temos tentado já colocar em prática, acho que os senhores viram. Eu escolhi alguns exames básicos como prioridade. Raio-X, ultrassom, tomografia, ressonância magnética. A tomografia a gente conseguiu zerar em 2 meses. Agora, durante esses próximos 15 dias, eu tenho 258 exames que ainda estão agendados, que são exames mais complexos com sedação, mas que já possuem o seu referencial. Ultrassom, nós fizemos, vocês vão ver, trago aí, comecei pela saúde da mulher, temos aí um prazo também importante para que a gente possa entregar esses exames. O raio-x é um exame muito barato, custa R$13, R$15, R$23, e muitas pessoas com síndrome do túnel do carpo ou coisas pequenas aguardam há mais de 2 anos um simples raio-x.
O programa Opera Paraná, que Londrina não estava abraçado. Fomos abraçados e oportunizados pelo Estado. Estamos fazendo esforços coletivos para que a gente possa também dar oportunidade para que os prestadores estejam conosco. O programa Mais Acesso a Especialista, que é um programa do Ministério da Saúde, e esses dois programas têm pagamentos diferentes, que chegam em algumas tabelas a mais de 300%. Secretária, desculpa te interromper, vou te ceder mais 5 minutos do vereador Sidney, por favor. Te conceder mais 5. Já foram os 20, vai mais 5. Meu Deus, não, inovação. Tá bacana, vou te dar mais 5, por favor. Fique à vontade. Inovação e tecnologia aplicada, não vai dar, desculpa. Pode ir, por favor, tem que acelerar, então. Pode passar? Pode passar esse. Pela ordem, presidente, desculpa, secretária. Eu acho que, dado a importância do tema, a gente pode estender a fala da secretária para mais 10 minutos, e aí depois a gente estende a suspensão. Se o plenário estiver de acordo, de praxe na casa, nós temos utilizado 30 minutos e não temos abrido concessão. A gente sabe que quando abrimos concessão uma vez, poderemos abrir outras. E quais critérios iremos usar para tal coisa, né? Então, acho que a gente poderia ceder o tempo dos 10 minutos para a secretária e, no final, o vereador Cid ser mais sucinto e finalizar nos agradecimentos. Pode ser? Então, eu peço que restitua, então, o tempo de 10 minutos à secretária, tá? Até para que a gente possa seguir uma linha, tá, pessoal? Então, por favor, 10 minutos. Pode colocar 10 direto. Vamos lá, então, gente. Vou acelerar, hein? Vocês me perdoem. Vamos lá, é muita coisa. Pode pôr? A Rede Carinho vocês já conhecem, foi dia 17 de março, só trago aqui, foram mais de 2.000 crianças já atendidas lá, não resolveu, mas tirou essas 2.000 crianças do PAI. Pode passar, por favor? Londrina Sem Dengue, está aqui todas as ações que a gente tem feito. Pode passar, eu vou falar mais do dado do que diz, pode passar. Aqui é um diagrama dos últimos 5 anos, e eu quero que vocês observem aquele gráfico menor caindo, é onde nós estamos. Então, se vocês fizerem um comparativo dos últimos 5 anos, vocês vão ver que Londrina tem entregado algo novo, tem as ações da Bolváquia, que já viam, mas tem muita ação trabalhada das áreas endêmicas. Passa, por favor. Aqui, ó, um pouquinho, tá, da curva, para vocês apresentarem, a gente chama isso de diagrama de controle. Eu vou deixar essa apresentação depois com os senhores e me coloco à disposição. Pode passar, por favor. Aqui uma análise comparativa de 24 e 25, então vamos pegar uma semana epidemiológica, o dado ali está pequeno. Da semana passada, a gente teria aí na mesma época 48% de taxas de positivo, ou seja, de todas as suspeitas, 48% positivavam. Hoje, de todas as suspeitas, em torno de 13% positiva. Nacionalmente, hoje, o Brasil vive um movimento melhor do que nos outros anos. Mas, se vocês analisarem a nossa regional, nós temos muitas cidades vivendo epidemia. Inclusive, a nossa vizinha, Cambé, que bateu na trave na região do Panissa e conseguiu recuar para o alerta junto conosco, por uma tarefa coletiva entre Londrina. Assim, quando revisei o plano de contingência, fizemos uma parceria com o professor João Zec, da UEL, uma parceria que aliou a inovação tecnológica, a pesquisa e a ciência. Fizemos análises genéticas dos ovos colhidos nas ovitrampas. Hoje, Londrina, nesta gestão, tem 100% de ovitrampas na zona rural. Isso foi um avanço muito importante. Expandimos para as escolas municipais e estaduais a aplicação do BRI, que nada mais é do que aquele veneno. Então, a gente fazia toda a limpeza e também aplicava o veneno. E o fumacê também foi aplicado extensivamente nas áreas endêmicas, além de todas as outras ações que o plano de contingência está à disposição. Pode passar. Aqui é o número de casos, né, que nós tivemos também, os senhores já têm conhecimento, já tivemos 3 casos de óbitos, não queria ter nenhum, provavelmente teremos mais 2 que estão em análise. Pode passar, por favor. Aqui, iniciando a gestão da fila e no gargalo dos ultrassons, escolhi a Mulher em Foco, trabalhamos aí no mês de março o autocuidado e a prevenção e já fizemos um número significativo de exames voltados à saúde da mulher, como mamografia, CO, ampliamos o turno de trabalho nas unidades básicas de saúde, muitas mulheres trabalham, muitas mulheres fazem faxina e não conseguem. Recebi inúmeras mensagens na minha rede social
de mulheres agradecendo e colocamos isso no radar. E, além de oportunizar o exame, quero também socializar com os senhores a dificuldade que nós temos de adesão. A pessoa reclama que não tem o exame, mas quando você agenda, nós temos tido 40% de absenteísmo na agenda que nós conseguimos ampliada. Então, isso é uma pena. Pode passar, por favor? O gerenciamento de filas, que tem sido o nosso maior desafio. O que nós temos feito para enfrentá-lo? Porque ele impacta em todas as frentes de assistência à saúde. Tenho feito articulação com o gestor maior, com os profissionais de saúde e com toda a população, para que a gente possa realmente fidelizar esse diagnóstico. Temos tentado, através desse novo termo de cooperação com novos prestadores, ampliar o acesso e o atendimento. Temos tentado reduzir o tempo de espera nas diversas frentes, sem comprometer o princípio de justiça social e universalidade que rege o SUS, que é respeitando aquelas filas que, pasmem os senhores, algumas estavam em planilhas de Excel, muitas em caixas empoeiradas, guardadas nas UBSs ou nos armários da secretaria, que precisavam ser digitadas para que a gente pudesse reconhecer a necessidade. Então, algumas pessoas podem dizer, estou na fila, mas a gente nem conhecia que ela estava na fila. Pode passar, por favor. É um trabalho manual, é um trabalho de formiguinha. Pode passar, por favor. Então, o cenário atual, eu trouxe um exemplo, é de 185 mil, tá? O raio-x ali, nós temos hoje 10.300, a tomografia sem fila hoje, a ressonância magnética 1.200, vamos zerar em 3 meses, o ultrassom de mama, esperamos em breve também colocar em ordem até o mês de outubro, que será o Outubro Rosa, e estamos conseguindo outras parcerias, já consegui uma oferta de 1.000 mamografias com outro prestador, e a ultrassom obstétrica, que é dinâmica, porque ela oscila pelo número de gestantes. Pode passar, por favor. Estratégias de implementação. A primeira coisa é trazer a prioridade clínica para toda essa demanda através do atendimento baseado em critérios de gravidade. A segunda coisa é fazer uma regulação transparente que realmente tire essas pessoas da gaveta e das planilhas. É ampliar o acesso através dos mutirões, é trazer horário estendido e novas unidades incorporadas, sejam elas públicas ou privadas nas suas parcerias. É a qualificação das filas através da resolução desse absenteísmo. Então, se eu tenho 30 vagas, eu estou tendo que agendar 60. E isso tudo é manual. E a ampliação da oferta que eu tenho resgatado e pessoalmente trazido os prestadores para perto da secretaria. Pode passar, por favor? Agora, no dia 30 de abril, quero deixar um convite para os senhores. 185 mil não é fácil ligar ou ir até lá alguém que não tem computador ou sistema informatizado. Criamos, através de um dos talentos da nossa equipe, que é o Glauco, quem quer reconhecer, junto com toda a equipe do DRAS e apoiadores, uma ferramenta que chama Clica e Confirma, que será oportunizada a partir do dia 30 para facilitar o acesso dos pacientes à informação sobre filas, para que o paciente entre lá e fala, eu, Vivian Feijó, CPF tal, ainda quero essa consulta, quero esse raio-x, quero esse eco, quero esse ultrassom. Então, quero pedir que os senhores deem voz junto à população e nas suas redes sociais, para que a gente possa trazer um dado real, fidedigno, porque quando eu negocio com alguém um raio-x de R$13, eu preciso dizer para ele que não é um raio-x, que são 10 mil, para ele ter interesse. Então, esses 10 mil, a Tati e seu time fizeram na unha, manualmente. Como fazer 185 mil pessoas? Então, o projeto será realizado através de uma plataforma online, disponível no site da Prefeitura de Londrina, para que a gente possa buscar poder de negociação, eficiência e organização do atendimento. Pode passar, por favor? Isso já está pronto. Então, a gente quer um diagnóstico real, a redução das faltas nas consultas, porque nós vamos dar a oportunidade da pessoa entrar lá também e cancelar. Comunicação direta e eficiente com a população. Pode passar, por favor? O programa Opera Paraná, são 10 milhões investidos pelo Estado. Só na nossa região aqui, nós pretendemos fazer 1.700 procedimentos por mês. Secretária,
Vou interromper. Não, só um minuto. Calma. Eu estou correndo. Não, calma. A gente vai pausar o tempo. Senhoras e senhores, eu busquei uma informação agora com a nossa assessora legislativa. Nós estamos com a pauta enxuta, tá? A vereadora Paula fez uma colocação, eu deixei claro aqui o nosso posicionamento, mas sabemos que a Secretaria da Saúde, é a nossa secretaria que tem o maior gargalo, o maior investimento, ou seja, a pauta é muito importante. Então, a gente quer submeter ao plenário que hoje, em especial, a gente possa abrir uma exceção, né, e a gente poder, então, já que a pauta está tranquila, a gente poder abrir um espaço aí de mais 15 minutos. Acho que é dá, Vivian, mais 15 minutos, acho que consegue. Agora que eu corri. Calma, respira. Se precisar voltar algum tempo, pode ser? Pode ser. Então, até porque depois o vereador também vai falar em nome da casa, então 15 minutos acho que é um bom tempo. Pode ser? Então, submeta ao plenário, o plenário vai deliberar sobre isso. A suspensão dos trabalhos por mais 15... A prorrogação do tempo da convidada por mais 15 minutos. Submeta ao plenário. Palavra livre. Encerrada a discussão em votação. Os favoráveis sentados, contrários se manifestem. Então, vamos acrescer então mais esse tempo. No total vai ser 17 minutos, porque tem mais 2 tempos que estavam em andamento. Ok, secretária. Posso respirar agora, então? Respira. Toma uma água. Vamos lá, então. Esse programa Opera Paraná, ele foi feito para incentivar, e Londrina perdia em vários quesitos, porque se as equipes aqui elas podem trabalhar ganhando nas cidades vizinhas, por que elas vão trabalhar aqui ganhando a menor e com dificuldade ainda, né, de disputa de leitos nas diversas especialidades? E agora Londrina conseguiu, né, nós somos uma gestão plena, também credenciar os seus prestadores. Isso não quer dizer que nós não vamos abrir a nossa cartela de oportunidades para Cambé, Rolândia, Ibiporã e até mesmo Arapongas e outros que possam se interessar, entendendo que nós temos uma demanda gigantesca aí de quase 200 mil pessoas que todos os dias, né, ela remonta. Ali eu quero destacar para vocês 2 grandes filas. A ortopedia, prótese de joelho e quadril, tenho certeza que os senhores já foram procurados. Tem um TAC com o Hospital Evangélico de uma emenda de quase 4 milhões, que nós vamos direcionar inteira para quadril e joelho. Fizemos as tratativas, porque é um tipo de cirurgia que não se faz em qualquer hospital. Então, qualquer pessoa acima de 60 anos que precisa de uma prótese de joelho de quadril, precisa de um cuidado a maior. Então, vamos estar focando para continuarmos dando vazão, tá? Uma fila que não está ali, que eu quero socializar com os senhores, é a fila de fisioterapia. Nós temos hoje 12 mil pessoas que aguardam há mais de 4 anos qualquer tipo de fisioterapia. Não é uma questão que eu consigo fazer a gestão nem com fisioterapeutas contratados, nem com as universidades que têm me procurado. Então, eu chamei a Crefito para uma conversa, estou articulando com os outros prestadores e quero dizer aos senhores, nem com farolete eu consigo um fisioterapeuta para trabalhar por R$4 a consulta. Eu me sinto desrespeitosa com esses profissionais, né, formados em oferecer R$4 para um atendimento de consulta de fisioterapia, né? Então, por aí, os senhores vão vendo as dificuldades que se apresentam em relação à busca de prestadores. Então, se não houver uma possibilidade como esses programas de recomposição financeira, para que a gente possa, na cidade de Londrina, fazer como São Paulo e outros estados, uma recomposição de tabela municipal, nós não vamos conseguir atender essas pessoas, presidente. Uma consulta do SUS hoje é R$10. Então, é para vocês só se situarem um pouquinho comigo aí da problemática. Pode passar, por favor. Em relação aos indicadores, eu quero trazer um pouquinho, eu escolhi só os maiores, dado o meu tempo, que era pequeno. Pode passar. Eu quero falar com vocês sobre a cobertura populacional de atenção básica na cidade de Londrina. A gente acha que Londrina, eu confesso para os senhores que eu achava que eu ia encontrar uma secretaria com os dados epidemiológicos um pouco melhor. A meta no nosso plano era 67%. O resultado de 24 foi 57,2%.
mas eu tenho que falar a verdade com os senhores. Quando eu sento com a Tati, que já era da DAPS, que é a Diretoria de Atenção Primária, e olho essas 57% dessas unidades, elas são unidades que não estão 100% completas. Então, se o Ministério olhar ao pé da letra, eu vou girar em torno de 48%. Tá? Então, eu quero dizer aos senhores que eu vou tratar o dado com muita transparência. Estamos tentando essa recomposição a maior agora, né, Tati? Em relação ao remanejamento de pessoas e um novo estilo de programação de repasse que o próprio Ministério tem lançado, e com a contratação dessas pessoas, a minha prioridade vai ser aumentar essa cobertura populacional para que eu possa também ampliar a condição de financiamento da Secretaria. A cobertura populacional de saúde bucal, pasmem os senhores, a de Londrina é uma das piores do estado do Paraná, com uma meta de 25%. Meta de 25%. Nós atingimos 21%. Fiz questão de colocar naquelas 436 vagas 10 dentistas. Londrina vai subir para a capacidade de meta de 80%. Tá? Podem considerar que esse projeto já está realizado. Só tive uma baixa e nós já temos fila e vou contratar, além desse que não veio, mais 2, na tentativa de chegarmos a 100% de saúde bucal nas nossas UBSs. Esse é um dos maiores problemas que eu destaco em vermelho aos senhores, que é a taxa de mortalidade infantil na cidade de Londrina. A taxa de mortalidade infantil de Londrina é a maior do estado do Paraná, é maior que a do próprio estado. Ela teve pico de 13,1 e a última média que eu fiz questão de conferir hoje é 12,4. A média ideal é 9,9, que é sempre abaixo de 2 dígitos. Desde a época do Silvio Fernandes, Londrina não consegue melhorar o seu indicador de mortalidade, que é um indicador de qualidade para a cidade, e isso reverbera a vários fatores, né, que eu não preciso falar aqui para os senhores, mas desde uma condição de acesso ao pré-natal, ao cuidado dessa criança e tantos outros itens importantes na saúde da mãe e da criança. Nós tivemos 4 óbitos maternos, né, ali a gente também tem muita preocupação com a saúde da mulher, a meta era 1. E o número de casos novos por sífilis congênita, que nós batemos 48, a meta era 40. E através da sífilis congênita também volto aqui o olhar para a atenção ao cuidado da saúde da mulher e da criança, que tem gritado aos olhos da nossa secretaria. E o coeficiente de mortalidade por AIDS, pasmem os senhores, também somos um dos maiores. Nós ganhamos do coeficiente do Brasil, 3,9, o nosso é 5,02. Nós ganhamos do coeficiente do Paraná, mais uma vez a gente aí, né, pioneiro em dados que não nos favorecem. E o dado da regional é 4,43 e o nosso dado aí segue 5,02. E eu tenho aí pensado com o meu time de uma possibilidade importante em ampliar o acesso, em especial ao PrEP, né, nas unidades básicas de saúde. A gente só tem descoberto a AIDS, né, porque a gente não faz o diagnóstico de HIV, aí você descobre quando a pessoa está doente e grave e morre de AIDS. Então, esses 2 indicadores têm gritado aos meus ouvidos e eu quero o reconhecimento dos senhores para que os programas sejam tratados como prioridade. A saúde da mulher, em especial a criança, e as ISTs. E a proporção de parto, que a gente fica aí próximo da normalidade, entre 37 e 38, que é o valor aí da meta de 24. Pode passar, por favor? Já concluindo, tudo isso coopera com a busca de uma gestão eficiente e focada em resultados, não tem resposta rápida para os problemas que a ausência de gestão da fila nos trouxeram nesses últimos anos. Com certeza os senhores vão continuar me ligando ainda às 10h30 da noite, às 11 da noite, no sábado à tarde ou no domingo, porque não tem tempo de resposta rápida para um problema dessa monta. São muitas pessoas. Eu não construo a casa pelo telhado, como eu disse no começo.
Eu tenho tido muita esperança e resiliência no tempo de resposta e na disponibilidade dos prestadores. Tanto prestadores focados na área de inteligência tecnológica, para que a gente possa criar ferramentas que facilitem o nosso trabalho, confiando no futuro do SUS para a população um pouco mais qualificado e mais perto da necessidade das pessoas. Eu tenho trazido a tecnologia e a inovação, porque 436 pessoas é muito pouco para quem precisa de 1.500, que são pilares para otimizar os processos e trazer resultados mais rápidos aos senhores. E eu trago aqui hoje o meu compromisso e do meu time, através da minha pessoa como secretária, do planejamento que nós estamos construindo e do processo de trabalho que está sendo desenhado neste novo tempo da saúde de Londrina. Eu quero uma secretaria dedicada a melhorias, com continuação de serviços, e nem quero agenda de hoje para amanhã. Tenho estipulado para mim tempos de resposta de 3 a 6 meses, para que a gente possa organizar e trazer prioridade aos fatos. Pode passar, por favor? Penso que o gerenciamento da fila como uma prioridade para mim iria amenizar nossos ruídos, melhorar a nossa interlocução e trazer aqui uma gestão eficiente com a ampliação do acesso, como eu disse aos senhores, transformada em resultado para os pacientes, que o paciente ele quer o exame feito, a consulta realizada. Às vezes ele está lá na fila, ele nem precisa. Quero contar aos senhores, o clínico hoje da UBS não pode pedir uma endoscopia, não pode pedir uma colonoscopia. Então o indivíduo entra na fila do gastro, aí depois do gastro ele entra na fila da endoscopia, aí ele entra na fila da colonoscopia, e ele vai ficando em 3 ou 4 filas. Porque se para fazer aquele exame ele precisar fazer um risco cirúrgico, ele vai entrar na fila do cardiologista e ele vai entrar na fila do exame que ele precisa. Então, sinceramente, gente, é um desrespeito com a população, e a gente tem buscado, através das OCIs, do PMAI, que é um programa que eu respeito, que tem aproximado a necessidade da população. A Verônica está ali. Verônica, levanta, por favor. É a nova diretora de Regulação e Assistência à Saúde. E não é à toa que eles estão aqui. Eles estão aqui para assumir esse compromisso comigo, com os senhores, no tempo de resposta, na busca de prestadores novos e de resultados. Para isso, gente, eu quero acreditar num SUS mais ágil, acessível e eficiente para a população. Me desculpa, acelerei, tem muita coisa para falar. Quero me colocar à disposição dos senhores, seja aqui para vir mais vezes, ou no meu gabinete, para que a gente possa juntos enfrentar esse grande desafio que hoje é a saúde da cidade de Londrina. Muito obrigado pela oportunidade de falar com os senhores. O meu respeito e a minha admiração pelo trabalho dos senhores à frente da Câmara e do nosso Legislativo. Queremos agradecer à secretária Vivian Pejor pelas palavras. E, nesse momento, passamos a palavra ao vereador Sidney Matias, que usará o tempo de 6 minutos para falar em nome do Poder Legislativo. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado. Eu quero, assim, enaltecer realmente esse time. Muito obrigado, Vívia, a todo o time, porque nós estamos acompanhando vocês de perto e sabemos o quanto vocês estão trabalhando. Então, parabéns, parabéns mesmo. Tá? É uma pasta muito importante para a cidade de Londrina. Nós, sem saúde, não somos ninguém. Então, nós precisamos de vocês. E aqui, deixo meu carinho, meu afeto em nome da Câmara Municipal de Londrina, e eu volto a falar. Nós trabalhamos semana passada com uma cruz, e eu volto a colocar a cruz aqui novamente. Nós precisamos, além de nosso empenho, além de nosso sustentar, precisamos orar para essas pessoas, rezar, da forma que você achar melhor, mas estar junto com essas pessoas, estar junto com esse time. Então, conta com a gente, conta conosco, com cada cidadão que está aqui, cada nobre vereador que aqui está, tá? Com a sua força, com as suas orações, da forma que você achar melhor. Mas vamos ajudar esse time para que a nossa cidade de Londrina possa, sim, continuar a cada momento fortes e firmes com saúde. Porque o cidadão londrinense sem saúde não é ninguém. Por isso, somos a favor da vida, somos a favor do ser humano, somos a favor da vida cuidada e bem cuidada. Por isso, esse time merece o nosso respeito, a secretária merece o nosso respeito, e contem com a gente, contem conosco. Deus abençoe a todos.